Olá, gente! Sempre muito bom estar aqui com vocês. E as pessoas sempre me perguntam se os pacientes que têm borderline, que têm um relacionamento estável, se essas pessoas, em dado momento, seria adequado se submeterem a uma terapia de casal ou não. Como muitas pessoas me perguntam sobre isso, eu resolvi fazer um vídeo hoje aqui para vocês. Mas antes de começar, vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Então, é um artigo um pouco antigo, é verdade, mas interessante, do Paul Links, que muitos de vocês já devem conhecer. Ele vai falar sobre se é adequado ou não a terapia de casal nos pacientes que têm o borderline. Então, ele teoriza nesse artigo, que é bem interessante, a gente vai deixar aqui para vocês depois, quem tiver interesse em ler esse artigo completo, ele vai colocar em 3 níveis de hierarquia, né, como é que ele vê os pacientes, a possibilidade desses pacientes fazerem a terapia de casal. Mas antes disso, ele vai, na introdução do tema, dizer que tem uma pesquisa onde ele acompanha durante um bom tempo 2 grupos de pacientes. Na verdade, esses pacientes eles são todos solteiros e durante o acompanhamento, alguns se casam e outros permanecem solteiros. Então aí vai ter ao longo do acompanhamento alguns pacientes casados num grupo e os pacientes solteiros em outro. E ele vai, depois de algum tempo, vai analisar por que alguns pacientes permanecem casados e outros solteiros. E ele vai ver que lá no início da pesquisa, quando todos eram solteiros, ele vai ver o que é que diferia de um grupo a outro, e ele deu um indicador de que os pacientes que não se casam, eles têm um nível de impulsividade bem maior. Então, esse foi uma das primeiras sinalizações. Então, para você se manter num relacionamento estável, você tem que ter um nível de impulsividade menor. Ora, a gente sabe que a impulsividade, né, os comportamentos impulsivos, é um dos pilares importantes da psicopatologia borderline, mas esse nível varia de uma pessoa para outra. Então, aquela pessoa que tem o transtorno da personalidade borderline com um alto grau de impulsividade, é mais difícil esse relacionamento ele acontecer e se manter estável. Mas esse foi uma das primeiras coisas que ele vai trazer nesse artigo. Mas, depois de elaborar esse artigo, ele vai fazer algumas sugestões de hierarquias da forma que você aborda essa situação da terapia de casal no paciente que tem o TPB. Então, num primeiro cluster, ele vai colocar os pacientes que são impulsivos e autodestrutivos. Então, os pacientes que têm muitos comportamentos relacionados à impulsividade, muitos comportamentos que são autolesivos e comportamentos que são impulsivos, mas relacionados a comprometer a eficácia da terapia. Ou seja, a pessoa se aborrece, falta a sessão, ou sai no meio da sessão, ou discute, briga com os profissionais que fornecem o cuidado. Então, esse grupo de pacientes, ele coloca nesse primeiro cluster como são pacientes que não estão aptos para se submeterem à terapia de casal, até que esses parâmetros se resolvam, se solucionem na terapia individual. Então, quem está funcionando nestes termos não tem condição ainda de se submeter à terapia de casal. Tem um segundo grupo, pessoas que têm problemas relacionados à identidade, à autoimagem. Esse segundo cluster são pacientes que se beneficiam e muito da terapia de casal, e essa terapia você vai ver o resultado depois de mais tempo, depois de 1 a 2 anos. E tem um terceiro cluster de pacientes que são relacionados à esfera mais afetiva do borderline. E esses são pacientes que, além de você ver uma resposta melhor à terapia de casal, você vai ter, com um menor tempo de alguns meses, você já vê alguma resposta. Então, são esses os 3 clusters que a gente vai ver nessa classificação, nessa intenção, na verdade, de classificação, de teorização do Paul Links, nesse artigo que fala da terapia de casal para os pacientes que têm o transtorno da personalidade borderline. Nesse terceiro grupo que a gente falou, que é o grupo relacionado mais à questão afetiva,
Quando o companheiro ou companheira também não tem o borderline, seja só um dos componentes do casal tem um borderline, o trabalho é todo feito na questão da psicoeducação, certo? A psicoeducação das questões emocionais, das funções que emoções têm para o funcionamento da pessoa, e isso também é um dos pontos que vai fazer com que haja um resultado bem mais satisfatório nesse grupo, com menor tempo, para você já observar esse resultado. Mais ou menos isso. Eu acho que muitas pessoas se perguntam: como é que eu vou fazer a terapia de casal se a minha esposa ou o meu esposo é tão impulsivo, ou se ele comporta dessa ou daquela maneira? Então existe mais ou menos a ideia de quais são os sintomas que de cara já dizem não vai funcionar essa terapia de casal, e aqueles sintomas que dizem não, tá ok, dá para se trabalhar na terapia de casal e dá para se ter o resultado. Também a gente sabendo de antemão que isso vai acontecer quando as pessoas do casal estão ambas em tratamento, né? Estão em psicoterapia individual, estão adesas a um modelo de tratamento mais amplo, quando a gente vê um maior resultado. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente recebe os casais e vê que há uma desmotivação, tipo assim, ouvi alguém falar que não tem jeito, a gente é um fracasso e não vai, por mais que se queira fazer alguma coisa, mas não vai ter solução. O caso da gente é melhor a gente encerrar por aqui e cada um seguir sua vida e tal. E na verdade, não só na minha prática eu não vejo isso, eu vejo casais que conseguem sim se organizar a despeito das dificuldades, conseguem ter uma relação muito legal, conseguem se amar, e por isso que a gente tem tanta esperança, né, quando a gente vê os casais onde existe um sentimento e um desejo de ambos, dizendo assim: olha, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente muitas vezes discute, briga, mas a gente tem um sentimento um pelo outro e a gente quer fazer de tudo para dar certo. Essa seria uma situação onde a gente compreende que haja uma possibilidade muito grande das coisas melhorarem com a terapia de casal. E existem aqueles casos onde existe uma impulsividade muito grande, comportamentos autodestrutivos, e uma pessoa não quer ir, vai que é arrastada, e não se convence de que é legal fazer, enfim. E o Paulinx organiza essas informações todas, dividindo em 3 clusters e colocando os resultados mais ou menos como eles surgem, que tempo surgem, e se é adequado ou não submeter esse casal à terapia com base nesses comportamentos que a gente já vê de cara na avaliação inicial. Então, é isso aí. Não é para todo mundo a terapia de casal que tem um borderline, mas tem uma indicação para uma fração desse universo, sim, bem indicado. Isso pode ajudar e muito a sua relação melhorar. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não deixa aí de curtir, não deixa de compartilhar e também não deixa de fazer perguntas, porque é a partir das perguntas de vocês que a gente vai gerando assunto para os próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí.